Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas de recomendação, a disciplina que nós vamos tratar aqui no curso do IGTI. Então, vamos lá. Bom, para a primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre uma introdução sobre os sistemas de recomendação. E aí nós vamos tratar alguns tópicos em específico que são os seguintes. Primeiro, vamos falar sobre uma breve introdução aos sistemas de recomendação. Depois, alguns exemplos de feedback que os usuários fornecem para a gente quando eles interagem com esses sistemas para que possamos utilizar como dados para a melhoria dos sistemas e para gerar recomendações melhores. Vamos falar o que é um sistema de recomendação após definir esses conceitos iniciais. Depois disso, vamos falar de alguns princípios básicos associados aos sistemas de recomendação e mostraremos alguns exemplos das estruturas de dados que utilizamos nesses sistemas, que são as chamadas matrizes de rating para alguns modelos de sistemas de recomendação, nem todos utilizam elas. E depois uma continuação sobre os princípios básicos desses sistemas, porque é necessário entender um pouquinho sobre essas matrizes antes de continuar com alguns conceitos. Para falar dos sistemas de recomendação, primeiro precisamos falar o que gerou todo esse boom com esses sistemas, porque eles são tão famosos hoje. Tudo isso começou com o grande aumento das transações eletrônicas feitas na web, por lojas online, o grande aumento de varejistas em e-commerce e etc. Todo esse aumento. Atualmente, a internet permite a coleta rápida de respostas dos usuários, que nós chamamos de feedbacks, que é, por exemplo, uma avaliação se eles gostaram de um produto ou não gostaram. E esse grande aumento da utilização da internet para isso fez com que mais dados fossem gerados para poder alimentar o sistema de recomendação. Então, a partir disso, nós conseguimos gerar esses sistemas, porque tivemos mais dados e assim foi possível criar modelos que utilizassem esses dados de respostas dos usuários para poder gerar esses sistemas. Um grande exemplo disso é o Netflix, que com um simples clique o usuário consegue dizer se gostou ou se não gostou de algum filme. Anteriormente ele utilizava aquele padrão de 5 estrelas, então ele podia avaliar de 1 até 5 um valor numérico, sendo esse o feedback do usuário. E assim foram evoluindo os sistemas e vamos ver mais para frente o que temos atualmente e alguns exemplos de aplicações. Existem dois tipos básicos de feedback dos usuários para os sistemas de recomendação e precisamos saber dessa estrutura antes de começarmos a tratar sobre o sistema de recomendação diretamente. O primeiro modelo desses é o feedback explícito, que é um feedback onde o usuário vai ativamente e fornece um valor sobre o que ele achou daquele conteúdo ou daquele filme, de um livro. Ele emite a opinião dele de alguma forma. Pode ser com um like ou um dislike. Em alguns casos, trata apenas com um like. Pode ser na utilização de estrelas, variando de 1 a 5 estrelas. Existem casos que é uma nota de 1 a 10. E por aí vai. Existem diversas formas de feedback ativo do usuário, onde o usuário chega e fornece esse valor. E, assim, vamos conseguindo mais dados para poder utilizar nos sistemas de recomendação. A outra forma de feedback que nós utilizamos são os feedbacks implícitos, que são dados que eles estão ligados ao usuário, mas não com uma interação direta desse usuário. Poderia ser, por exemplo, uma visita a uma página, casos em que o usuário comprou o produto. O fato dele ter comprado pode indicar que ele gostou do produto. E isso é contabilizado como um rating, que nós chamamos, né? Assim como as notas que ele fornece de 1 a 5, de 1 a 10, são chamadas de rating, esses casos também seriam denominados os ratings. Os ratings são associados aos feedbacks. É um nome bem interessante, pois são muito utilizados em várias bases de dados. Essa forma de fornecer um retorno em relação ao produto são muito chamados de ratings. E um grande exemplo desse tipo de feedback, ou rating, como nós chamamos, é o caso da loja online Amazon. A Amazon possui diversos produtos e muitas vezes os usuários não interagem fornecendo uma nota. Então é interessante ter um feedback que não está associado com uma ação direta do usuário, que seria o caso desse feedback implícito, onde você pode olhar uma compra ou uma visita do usuário
e etc. Podem ser vários valores diferentes, pode ser números de vezes que ele comprou um produto, pode ser talvez os períodos de tempo com o qual ele compra aquele produto. Tudo isso pode indicar uma interação entre o usuário e o sistema de recomendação, e isso torna com que aqueles produtos ou produtos parecidos sejam recomendados. E a partir disso, vamos lá, o que seria então um sistema de recomendação? O sistema de recomendação vai ser aquele que você utiliza todos esses dados de retorno do usuário ou alguns outros tipos de dados, como por exemplo, atributos de conteúdo de algum item, ou os atributos dos usuários e vários outros dados. Os principais são esses em geral, os ratings e os atributos de usuários e de itens. E a partir disso, nós vamos utilizar esses dados para poder pegar essa interação entre os usuários e os produtos e conseguir prever ou estipular algum outro produto que seria interessante para aquele usuário, baseado nessas interações. E, além disso, nós utilizamos as interações também de outros usuários para verificar usuários que são semelhantes a esses usuários que nós estamos tratando, e produtos que eles gostaram, é bem provável que um usuário semelhante também vai gostar. Então, a partir disso, nós conseguimos gerar as recomendações. Então, o sistema de recomendação nada mais seria do que um sistema que, baseado em dados de interação dos usuários ou de conteúdo dos itens ou produtos, ele vai conseguir gerar recomendações para os usuários, para que ele possa experimentar novos produtos, ou para que ele compre um produto que ele já tem um costume de comprar, mas possa ter esquecido. Aí existem várias variações. Bom, aqui nós temos um exemplo que pode ser visto aí na tela. Vou mostrar para vocês que ele é baseado nas dependências significativas que existem nas atividades entre os usuários e os itens. O que seriam essas dependências? Bom, os sistemas de recomendação em geral, eles dependem muito de como o usuário interage com o item ou produto e etc. Então, um grande exemplo é, por exemplo, suponhamos que nós temos um usuário aqui. Esse usuário, no caso, ele assistiu um documentário de história e gostou bastante desse documentário. Suponhamos que ele deu uma nota bem alta para o documentário. Então, nós vamos tentar fazer uma recomendação para ele. Baseado nisso, o que seria mais interessante para o usuário? Um programa educacional, que é um produto mais ou menos na mesma categoria de um documentário de história, ou um filme de ação? Bom, olhando assim inicialmente, é mais fácil pensarmos que ele vai gostar de um programa educacional, o que faria todo sentido, pois, em teoria, ele possui uma correlação maior com um documentário de história. E é a partir desse tipo de inferências que nós vamos montando os sistemas de recomendação. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que a granularidade que o sistema de recomendação vai trabalhar, por exemplo, nesse caso está na categoria. Um programa educacional tem mais ou menos a mesma categoria de um documentário de história. Porém, nem sempre a granularidade é essa, pode ser direto no produto. Nós podemos ter produtos que não são da mesma categoria, mas são em teoria semelhantes e a partir disso recomendar produtos para o usuário mesmo que não sejam da mesma categoria, simplesmente porque eles são relevantes para ele. Então, uma palavrinha que ela é bem interessante em sistemas de recomendação é a correlação. É necessário que, quando se tem diversas categorias, avaliar as correlações entre um usuário e outro usuário, e que provavelmente serão produtos com categorias semelhantes e bem próximos. E a partir disso, nós conseguimos montar o que nós chamamos de matriz de ratings, que nada mais é que uma matriz, onde nas linhas elas possuem os usuários e nas colunas cada um dos itens ou produtos. Em geral, são chamados de itens, mesmo que seja um filme, um livro, etc. E, a partir disso, nós teremos, no valor de cada linha de cada item dessa matriz, cada célula, nós teremos o rating que aquele usuário forneceu para aquele item. O que vai gerar, no caso, uma matriz esparsa, porque os usuários, imaginem só, nós temos uma gama enorme de filmes, por exemplo. Provavelmente nós não vimos nem 10%, talvez nem 1% de todos os filmes que existem. Então, nós só teremos avaliações para alguns certos filmes específicos. A partir disso,
nós conseguimos utilizar os dados de interações de outros usuários para então tentar prever qual seria a nossa avaliação para aquele filme, por exemplo. Suponhamos que um usuário assistiu o filme do Senhor dos Anéis e um outro usuário também assistiu o Senhor dos Anéis, ambos deram uma nota muito boa para o filme, e esse segundo usuário assistiu também o filme O Hobbit, e vamos supor que ele também deu uma nota muito boa para ele. Então, nós podemos ver que ambos os usuários estariam correlacionados, porque eles deram notas próximas para um filme que os dois assistiram. Então, provavelmente, esse usuário que não assistiu o filme O Hobbit, por exemplo, vai gostar do filme O Hobbit, pois a nota do outro usuário que é semelhante a ele foi bem alta para esse filme. A partir disso, se embasam os sistemas de recomendações. E, para exemplificar, podemos ver aqui, né, um exemplo da matriz de ratings, né? No caso, essa daqui está utilizando ratings que variam entre valores de 1 até 5. Por exemplo, temos os usuários aqui nas linhas, como vocês podem ver, olha só, o usuário 1, o usuário 2, o usuário 3, 4, o 5 e o 6. E nas colunas, nós estamos considerando que os nossos itens são filmes. Seria o filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5 e filme 6. Por exemplo, o usuário 1, como podemos ver nessa célula que corresponde à linha do usuário 1 com a coluna do filme 1, essa daqui, podemos ver que a nota foi 1. Ou seja, ele não gostou daquele filme. Já o usuário 3, por exemplo, forneceu uma nota 5 para esse filme 1, como podemos ver aqui. Um usuário semelhante ao usuário 3, baseado nesses dados simplificados, seria, por exemplo, o usuário 6, que também deu uma nota 5 para o filme 1, como podemos ver. Além disso, o usuário 6, ele forneceu uma nota 4 para o filme 3. Vejam bem. Então, provavelmente, quando aplicarmos algum algoritmo de predição ou para tentar preencher os valores que estão em branco nessa matriz, que vocês podem ver, tem muitos valores brancos, essa matriz é esparsa, provavelmente o usuário 3 vai conseguir um valor aqui no filme 3 próximo ao valor do usuário 6, pois em teoria eles são semelhantes. Também existe um outro formato de matriz de ratings, que é o caso da matriz baseada em likes e dislikes. Nesse caso é só em likes. Podem ver que os valores são todos 1. Por exemplo, é a mesma matriz do slide anterior, porém, ao invés de colocar valores entre 1 e 5, foram colocados apenas 1, que é um like ou um dislike, ou talvez apenas que o usuário assistiu aquele filme. Não necessariamente ele gostou dele, mas como ele assistiu, pode ser contabilizado como uma forma de rating. Você apenas interagir com o item ou produto também contabiliza como um rating. No caso, temos aqui o usuário 1, ele viu o filme 1, como podemos ver aqui na nossa matriz apresentada. O mesmo com o usuário 3, o usuário 6, e a partir disso, montamos uma matriz onde usuários assistiram vários filmes. E com isso podemos recomendar, por exemplo, um usuário que viu os mesmos filmes que um outro usuário, provavelmente ele também vai querer ver um filme que esse outro usuário viu e ele não viu ainda. Então, basicamente assim, podemos ir montando essa parte dos sistemas de recomendação. Então, continuando com aquela parte dos princípios básicos, nós podemos ver de cara o seguinte: como trabalhamos com matrizes esparsas, que são matrizes que possuem muitos valores vazios ou zero, podemos ver que, se conseguirmos uma quantidade maior de ratings, ou seja, avaliações daqueles usuários para os produtos, cada vez mais fica fácil identificar novos produtos para recomendar para aquele usuário, pois com quanto mais dados, mais fácil é de prever. Isso pode gerar também o problema que nós chamamos de cold start, que é quando a nossa matriz está muito vazia, ocorreram poucas interações com o sistema, e o usuário ainda não possui recomendações, pois não existem muitos dados na nossa matriz para poder calcular, baseado em correlação, quais seriam os produtos que aquele usuário iria gostar ou não.
E isso pode ser resolvido com algumas técnicas que nós veremos mais adiante. E o comportamento e avaliação de vários usuários podem ser utilizados para agrupá-los. Por exemplo, podemos definir a partir dos dados grupos de usuários, que seriam usuários que gostam de produtos semelhantes aos outros usuários desse mesmo grupo, o que é bem interessante também para alguns casos. Vamos ver mais adiante um exemplo de sistema de recomendações que trabalha com dados em grupos. Assim, nós podemos concluir da aula de hoje que nós tivemos uma breve introdução, mostramos alguns exemplos e formas de ratings e feedbacks dos usuários, que são as avaliações que eles fazem. Definimos o que é um sistema de recomendação, que basicamente são sistemas que utilizam esses dados de ratings para poder gerar recomendações para os usuários ou dados de conteúdo. Vimos os princípios básicos do funcionamento de algoritmos que utilizam sistemas de recomendação, que são feitos para recomendação. Um exemplo da estrutura de dados que muitos modelos de sistemas de recomendação utilizam são as matrizes de rating. E depois disso continuamos sobre os princípios básicos, falando sobre a matriz esparsa e como melhorar essa questão, que seria a geração de mais dados, cada vez gerando mais interações entre os usuários e o sistema de recomendação. Na próxima aula, nós vamos tratar os objetivos dos sistemas de recomendação e vamos ver diversos exemplos de sistemas de recomendação, como é o caso do Group Lens, da Amazon, do Netflix, do Facebook e do Google News, que são sistemas de recomendações muito utilizados e que vieram evoluindo bastante ao longo do tempo devido ao grande investimento das empresas. Muito obrigado e até a próxima!